Vocês no fundo conseguem escutar bem desse jeito? Tranquilo? Podemos sem microfone? Bom, boa tarde. Né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Geraldo Guimarães. Muitos aqui me conhecem, né? Principalmente no Facebook, né? Do grupo Patai Resgatando Memórias, né? Eu já vejo aqui muita gente assim que sempre comenta, vê, né, as coisas lá no grupo do Facebook, e é muito agradável, muito prazeroso para mim poder estar aqui hoje, a título de colaboração, e o convite que foi recebido pela Secretaria, né, de Promoção Social, através da secretária Luciane, né, da Fernanda, e eu agradeço aqui agradeço. Está com muita vontade. Alô? Parece que está sem. Está tão leve. Alô? Será que não está desligado nele lá? A impressão que está com pilha. Vamos sem, né? Qualquer coisa depois a gente volta no microfone. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje. Espero que a gente possa aqui trocar umas ideias, né, sobre a nossa cidade. É muito importante. Eu falei que eu sou um apaixonado pela cidade de Coatá, porque apesar de não ter nascido em Coatá, né, eu sou nascido em Paraguaçu Paulista, mas eu sempre falo o seguinte: só por uma circunstância ginecológica, obstétrica, hospitalar. Né? Então, desde 1970, eu sempre residi aqui em Coatá e aqui estou até hoje. Com o grupo Coatá Resgatando Memórias no Facebook, me proporcionou essa oportunidade de fazer o livro Coatá Resgatando Memórias volume 1, e eu pretendo em breve, aqui de primeira mão, avisar vocês que em breve farei o 2. Então, daremos continuidade aí ao Coatá Resgatando Memórias ao livro. Tá? É muito importante a gente resgatar as memórias, principalmente depois que a gente vai ficando mais experiente na vida, não é? A gente vai vendo a importância que é relembrar as coisas do passado. E quando a gente fala em relembrar as coisas do passado, muitas vezes a gente fala assim: puxa vida, mas foi tão sofrida a minha vida, né? Muita gente fala assim: puxa, aquele momento não foi tão bom. Eu já vi muita gente falar isso. Quando eu estive em Coatá, porque tem muitos coataenses que já não estão mais aqui, e falam: nossa, foi tão sofrido. Mas, por outro lado, gente, tudo que nós somos hoje é graças ao nosso passado, não é? E quando a gente também volta essa imagem do passado, ainda que tenha algum sofrimento, isso amoldou o nosso caráter, o nosso jeito de ser, quem somos nós hoje, não é? Então isso é muito importante. E em relação à cidade, eu sempre falo o seguinte: a gente tem que ter orgulho, né, da cidade. Eu sei que tem falhas, sei que tem problemas, mas será que outras cidades são perfeitas? Não. Todo mundo, todas as cidades, assim como todas as pessoas, têm qualidades e têm defeitos. Então, a gente tem que ter orgulho da onde a gente vive, da onde a gente tem as nossas origens. E é por tudo isso que a gente busca fazer o resgate dessa memória histórica. Bem? Então vamos lá. Você pode passar para mim? Isso aqui é mais porque eu também escrevi esse livro aqui, Motivação e Entusiasmo na Busca do Sucesso. Foi o meu primeiro livro que eu escrevi em 2012, tá? Mas no momento nós vamos passar isso aqui porque o nosso foco não é esse. Pode passar? Esse sim é o livro Coatá Resgatando Memórias, tá? Quem ainda não adquiriu, pode passar. Esse aqui, gente, é o primeiro, e até uma das observações que eu faço é assim: esse livro aqui, o Álbum Histórico do município de Coatá, é do Bruno Giovanetti. Reparem, não sei se vocês conseguem enxergar, 1953. Muita gente aqui não estava nascendo ainda, né? Inclusive eu. Não é? Então, esse foi o primeiro e único livro que nós tínhamos. Por que então, depois que eu fiz o grupo Coatá Resgatando Memórias, o que aconteceu? A ideia foi justamente deixar escrito alguma coisa palpável. Se eu conto para vocês uma história, vocês podem até passar essa história para frente e tal, mas com o tempo o que vai acontecer?
perde, não é? Então, o que eu pensei? Falei, poxa vida, gente, 1953 já faz o quê? 72 anos? 73. 72, não, ano que vem, 72 ainda 72. Mas pensa bem, quanto tempo que ficou, né, só com esse livro. E quando eu fui escrever o Quatá Resgatando Memórias, também percebi uma coisa importante, e que por isso que me incentivou ainda mais a escrever. O que acontece? Tem muitas épocas de Quatá que eu não consigo achar material, porque some. O tempo apaga as lembranças. Por isso é que escrevendo, pelo menos fica registrado, tá? Então foi essa a grande motivação que me levou a escrever o Quatá Resgatando Memórias, porque passou muito tempo desse livro e tem muita coisa aí no meio que de vez em quando eu me surpreendo. Eu vou estudando e cada vez mais eu vou vendo como eu não sei nada e como a gente tem mais a aprender. Certo? Então, isso é muito importante. Você pode passar para frente? Bom, primeiro, para a gente entender um pouquinho, e quando a gente fala em história, nós temos que nos localizar na geografia, no local. Onde que nós estamos? Na cidade de Quatá. Quatá fica onde? No estado de São Paulo. Eu não sei se eu estou aqui na frente, deixa eu vir para cá. Reparem, ó, nós ficamos na região oeste do estado, correto? Certo? Vamos só para pontuar. São Paulo, capital, fica aqui, ó. Correto? Tá? Então, o que acontece? Aqui é mais para a gente ter uma ideia, porque os nossos primórdios, o começo da nossa cidade de Quatá, vem sempre nessa questão da exploração, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, primeiro foi se colonizando e povoando o litoral. Depois foi subindo, certo? Então, aqui, ó, repara que nós já fomos sendo os últimos, certo? E ainda tem um bocado pela frente aqui ainda, certo? Então, Quatá tem essa característica. Nós estamos na região oeste, então toda essa colonização veio nesse sentido, certo? Quem pode passar para frente? E aqui, esse mapa do estado de São Paulo, repare, 1889. Só para a gente pontuar, 1889 foi um pouquinho depois da queda da monarquia, né? Foi aqui quando houve a proclamação da República, tá certo? Olha o tempo que faz. Quatá não existia, tá? Enquanto cidade, tudo bem? Agora, olha aqui, nesse mapa de 1889, olha, eu sei que é difícil vocês enxergarem, mas eu vou ler para vocês. Terrenos desconhecidos ocupados por indígenas ferozes. Reparem então que a nossa região aqui era tida como uma região inabitada, praticamente só mata, correto? Então precisava o quê? Começar a povoar. E olha que eles colocavam povoados por indígenas ferozes, né? Porque aqui nós tivemos lá os caingangues, né? E os caingangues eram uma tribo meio guerreira, né? E agora, gente, vem cá, vamos imaginar que vocês estão aqui, vocês são os índios. Chega um povo aqui e começa a querer pegar o meu lugar. Vai dar conflito, né? Então isso foi natural. É lógico que os índios tiveram uma desvantagem óbvia, né? Nós não vamos entrar aqui nessa questão indígena, mas eu acho interessante também a gente pontuar. Quando eu falo dessa questão indígena, houve realmente um massacre, tá? Mas se a gente parar para pensar, ninguém gosta disso, muito pelo contrário, mas foi uma realidade. Mas eles morreram muito mais por doenças trazidas pelas pessoas que aqui estavam chegando, porque eles não tinham ainda anticorpos, do que propriamente pelaquela morte de sair matando, dando tiro em todo mundo. Tá certo? Então isso é interessante a gente pensar e lembrar. Nessa época aqui, apesar de que Quatá, 1889, ainda não existia enquanto cidade, mas já tínhamos na história o Manuel Pereira Alvim,
e a família dele, que já tinham aqui terra que eles plantavam, certo? Então eles são considerados os primeiros habitantes aqui da nossa cidade. Não cidade enquanto agrupamento de pessoas igual nós temos aqui na cidade de Quatá, tá? Mas já existia aqui nessa região alguém plantando café, tal coisa, tá bom? Então, o Manuel Arruda Alvim, na verdade, ele chegou aqui por volta de 1870, bem? Aí tem uns episódios de massacre, de luta com os índios, inclusive ele acabou falecendo junto com outros familiares. Não vem aqui ao caso para a gente falar agora. Você pode passar para o próximo? E aqui a gente vê mais ainda aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. Nesses mapas antigos, aqui a nossa região é considerada como um terreno desconhecido em exploração, ou sem nenhum município. Reparem aqui, ó, Campos Novos Paulista. Não tinha nem aqui ainda Conceição de Monte Alegre. Aliás, por falar em Conceição de Monte Alegre, vocês sabiam que Quatá pertencia a Conceição de Monte Alegre? Conceição de Monte Alegre, na nossa região, vamos pensar mais ou menos por aqui, mais ou menos aqui, hoje é um distrito povoado, né, ali em Paraguaçu, mas foi a cidade mais importante da nossa região. Quando vocês vão, se um dia vocês tiverem oportunidade de ir lá, na praça tem eu queria até tirar uma foto, tem uma placa, e nessa placa, 1891, mais ou menos daquele outro mapa anterior, não é? Então, quer dizer, olha o tempo que faz. Minha avó, Maria, nasceu aqui em Quatá, em 1920. Ela foi registrada no cartório de Conceição de Monte Alegre. Porque Conceição de Monte Alegre era como se fosse a cidade principal. Aqui era distrito deles. Então, a gente gosta de falar o seguinte: aí, em 1926, que é o que nós vamos comemorar em janeiro, que agora a prefeitura pegou, né? Está falando bastante sobre isso. Em 1926, nós vamos completar 100 anos de emancipação político-administrativa. É uma luta essa história de quando começou algo, não é? Onde Quatá começou? Em que momento? Tá? Aí muita gente, cada um fala do jeito que quer. Há um tempo atrás, o que me incomodava um pouco era a insistência de falar que Quatá estava fazendo, no caso desse ano, 80 anos. Quatá está fazendo 80 anos como cidade? Veja bem, aí tem vários pontos de vista. Os 80 anos que nós estamos fazendo esse ano agora, hoje é dia 11, daqui a 2 dias, esses 80 anos é de instalação da comarca de Quatá. O que é a comarca de Quatá? O município já existia, a cidade já existia, apenas começou a ter aqui o Poder Judiciário, o Fórum, apenas isso. Mas por que essa data ficou tão importante e todo mundo se esquece da data lá de janeiro de 1926? Porque 13 de junho, aí nós vamos, 13 de junho é dia de santo padroeiro da nossa cidade. Aí nós temos festa junina, época de período escolar e, acima de tudo, festas juninas e rodeios, certo? Então todo mundo prefere essa data, mas na verdade, gente, a data mais importante do nosso município é essa que nós vamos comemorar no comecinho do ano que vem, no dia 16 de janeiro de 2026, que nós faremos 100 anos. É 100 anos de emancipação política. É a partir daí que a nossa cidade efetivamente começa, vem ao mundo, tá? Só deixa eu fazer agora um parênteses aqui e falar como advogado. Quando que nós surgimos no mundo? Nós, cada um de nós, pessoas físicas, cada um de nós, ser humano, quando que a gente nasce, é o momento que a gente vem ao mundo, certo?
Então, essa é a data do nosso surgimento. Beleza? Município. Quando que ele começa? O município começa assim. Vem uma fada, Guatá foi fundado. É assim que funciona? Não. Cidade não surge assim. A cidade ela vai surgindo aos poucos. Chega um aqui, chega outro ali, vem alguém e instala um comércio aqui, vem outro e faz um negócio ali, correto? Então, por essa razão, isso é mesmo válido para a pessoa jurídica. Por exemplo, vamos pensar na Zilor. Alguém já viu a Zilor no final da tarde andando pelas ruas fazendo caminhada? Porque todas as empresas, elas não existem fisicamente, elas existem juridicamente. É o mesmo vale para o município. Então, o município, a data certa é quando emancipa politicamente, ou seja, quando se torna um município. Eu estou falando tudo isso porque, voltando o gancho, Conceição de Monte Alegre era a cidade principal, englobava toda essa nossa área de terra. O nosso município de Guatá, quando se desmembrou de Conceição de Monte Alegre, se tornou um município independente, e foi no dia 16 de janeiro de 1926, correto? Então, essa aí acaba sendo a data mais importante para o nosso município, para a nossa história. Bom, feito essa pequena ressalva, o município, a partir daí, começa a se desenvolver. Qual foi o grande motivador do desenvolvimento? Você pode passar para o próximo? Deixa eu ver o que tem. Pode mais. Qual foi o grande desenvolvimento, fator de desenvolvimento do nosso município? Vocês aqui que são mais experientes, certamente, assim como eu, vão lembrar muito disso. Trem, ferrovia, não era importante para nós? Não era nem para parar. Com certeza, não tem dúvida. Por N razões acabou parando, mas assim, porque economicamente talvez seja inviável hoje em dia, né? Não vamos discutir nesse aspecto, mas para a nossa existência da nossa cidade, eu diria o seguinte: a ferrovia foi, sem sombra de dúvida, o fator impulsionante da nossa existência. Certo? Não só enquanto cidade, mas aqui, todos nós, nossas famílias, nossas origens, certo? Então é muito importante a gente lembrar disso, porque a ferrovia, ela realmente foi muito importante. Por isso que a gente às vezes tem que passar lá na estação, dar uma olhada, ver. É ali que é a nossa base, é ali que é a nossa origem, né? Principalmente na nossa cidade. Tem um historiador aqui em Martinópolis que ele fala o seguinte: nós somos filhos da mãe ferrovia e do pai café, né? Porque basicamente foi essa nossa estrutura inicial, certo? Não fosse isso, nós não teríamos nos desenvolvido, ok? E a ferrovia então foi muito importante. Olha, essa maquininha aqui pertencia à empresa José Jorge. Essa maquininha Máquina de Fumaça, ela é a locomotiva que depois, nós não vamos entrar aqui na questão política da doação para lá, tá? Mas foi para o Paraguaçu Paulista e lá estava fazendo um passeio. Passeio, aliás, uma judiação ter parado. Se um dia voltar, façam, porque é muito legal. Eu cheguei a fazer 2 vezes o passeio quando ainda funcionava, e é um passeio fantástico. É uma verdadeira volta no tempo. Então, a ferrovia, ela proporcionou a gente começar a desenvolver enquanto cidade. Aí entra uma coisa interessante. Reparem, Conceição de Monte Alegre, sede de uma região enorme, e hoje em dia uma cidade, por que em grande parte, você sabe por quê? Porque a ferrovia não passou lá. Olha a importância da ferrovia, não é? E se não me engano, aquela história Campos Novos Paulista, que é um pouquinho mais velha ainda que Conceição de Monte Alegre, é o mesmo problema. A ferrovia não passou por lá, tá bem? Então,
A ferrovia é muito importante. E aí, pegando o gancho na ferrovia, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: temos uma data a ser comemorada também, porque não deixa de ser importante historicamente, é o dia 5 de junho, foi semana passada. Vocês sabem o que é o dia 5 de junho? Muita gente não sabe, e assim também muita gente não se preocupa, porque de fato, mas é uma data muito importante para o nosso município. É a inauguração da estação ferroviária de Quatá. 5 de junho. E detalhe, ano. Quando que a estação ferroviária de Quatá foi inaugurada? 5 de junho de 1916. Ano que vem, a nossa estação vai completar 110 anos. Mas vocês reparem, não coincide com a emancipação política também, né? Porque, apesar de importante, o fato de inaugurar a estação também não tem um significado assim tão grande, né? Mas é bastante interessante a gente lembrar isso. E é um fato histórico que eu acho legal falar para vocês. Pode passar para frente? Aqui também mostra, ó, como que foi feito, porque a ferrovia, gente, foi uma dureza também. E aí deixa eu fazer um parênteses na história da ferrovia também. Por que a ferrovia começou a ficar inviabilizada? Vocês já repararam? E aí não precisa sair de Quatá para reparar isso. Quando vocês vão olhar a ferrovia, quando ela chega lá perto da vila, indo para a usina, vocês reparam que ela faz uma curvona, não faz? Depois ela passa reta, aqui toda pela estação, aí depois ela já começa ali, depois também no bairro ali da Palácio mesmo, né? Começa a fazer curva de novo. Então, o que acontece? Problema da ferrovia. A ferrovia, vamos voltar. Quantos quilômetros nós temos aproximadamente de chão, de terra, de estrada, de Quatá a São Paulo? 580 e pouco. Não chega a tudo isso não, 500 quilômetros. Tanto que as marcações na estrada, que é pela Raposo, mas na estrada nossa aqui, na SB 284, vocês reparem que eu acho que o quilômetro 500, se não me engano, é quase chegando em João Ramalho. Né? Então é 500 quilômetros mais ou menos. Mas vamos pensar o seguinte, ó, 500 quilômetros. A ferrovia tem 630. Então nós já começamos com um problema aí, né? Demora muito, não é? O trem já demora, mas tem uma razão. Por que essa curva? Gente, antigamente não tinha a estrutura que tem hoje. A estrada, você vai num retão, mesmo que você vai de subida, descida, beleza. Trem não vai. Não pode. Eu até li esses dias, eu achei tão interessante. Trem não pode ter uma inclinação maior que acho que 5 graus, senão ele não dá conta. Então é complicado, não pode ter. Então o que acontece? Meu avô sempre me falava isso. Filho, a estrada de ferro, ela contornava os espigões. Sabe o que é espigão? É a parte mais alta do terreno, certo? Então ela vinha por cima da parte mais alta dos terrenos. Por isso que ela é toda torta. Agora, vamos pensar, demora muito mais tempo, não é? Então isso, com o passar do tempo, na época, se você levava 14 horas, fazia muito significado, certo? Você não tinha muita opção, era isso e acabou. Hoje em dia, de carro a gente faz 5, de ônibus faz 7, de avião faz em 1 hora. Vocês acham o que vai acontecer com a ferrovia? Né? Agora, o que eu acho da ferrovia, que é uma pena, é por conta de transporte de carga, que ele chama de transporte modal, né? Porque o transporte de carga, de fato, não precisa de uma urgência tão grande, e poderia, num trem, gente, quantos caminhões não vão? Mas aí foi uma opção brasileira, né? Que aqui optou-se pela indústria automobilística, não é? E aí optou-se pelo caminhão, sem que viria a ser qualquer coisa, mas foi um fato real, beleza? Podemos passar? Aqui, inclusive, olha só que interessante, aqui foi a construção da ponte, ó, vocês veem a dificuldade que é. Essa aqui é uma ponte ali no Rio Capivara. Quando a gente vai aqui para Assis, não tem, depois que a gente passa para Paraguaçu,
Não tem uma hora que a gente desce bastante, e aí a gente agora começa a ter uma ponte ali pertinho, então a estrada vai estar aqui mais ou menos. Ó. Aqui tem essa ponte aqui. Essa ponte era estrada de ferro, né? Onde passava o trem, tá certo? Então, inclusive, teve uma época de uma revolução em 1924, inclusive os revoltosos explodiram essa ponte aqui, tá? Mas aí é uma história, um outro momento. Aliás, quando a gente fala história, história, a gente tem tanto para contar, que se a gente fosse ver, olha, já foi meia hora, e eu aqui daria para falar aqui para vocês, minimamente 2 dias inteiros. Não, mas não está com pressa, mas a bunda na cadeira dói depois. Mas não, o quanto a gente puder falar, a gente vai falar, não é? Para a gente rememorar, porque isso faz bem para a nossa alma. Viu? As lembranças fazem bem para o nosso coração. Pode ter certeza disso. Vamos lá? E esse aqui foi. Eu não gosto muito, viu, gente? Quando eu fiz o livro para trás Resgatando Memórias, muita gente me cobra o seguinte: ah, mas você falou da família. Sabe por que eu não gosto de falar de pessoas, de famílias, quanto menos? Porque é o seguinte: se eu falar do João, o Zé fica bravo. Eu esqueci dele. Se eu falo da Maria, a Joaquina vai ficar brava, porque eu não falei dela. Entendeu? Então, a gente evita, porque é melhor evitar, não é? Justamente até para também, não de repente, não criar não só um clima ruim, mas às vezes cometer uma injustiça, não é? Então, essa opção eu fiz. Agora, o comendador José Jorge realmente não tem como não falar, né? Ele, se for ver, foi um grande colonizador aqui, não só de Iguatá, né, mas de toda a região. Tanto que em Rancharia tem uma escola José Jorge, não é? Então a gente tem que dar a mão palmatória, que ele foi extremamente importante, o comendador José Jorge, aqui para a nossa região, e em especial para Iguatá. Iguatá em especial por quê? Agora muita gente vai lembrar, porque nós tínhamos aqui a fazenda do comendador José Jorge, que ele comprou em 1915, ou seja, antes da inauguração da ferrovia. Ó, vamos pensando, eu falei que a inauguração da estação foi em 1916, então em 1915 ele já tinha comprado a Santa Lina. Quem lembra da Santa Lina? Quase ninguém. Quase ninguém, né? Pois é. Aliás, a Santa Lina, eu sempre falo o seguinte: Santa Lina só não virou um município porque era particular, uma propriedade particular. Mas a comunidade santalinense, ela é tão forte, a raiz dela, e aí todos vocês santalinenses vão saber disso, que foi uma coisa que vocês marcam tanto, que até hoje vocês fazem um bom anualmente para relembrar, não é isso? Não é? Então, olha a importância disso. E a Santa Lina realmente foi extremamente importante no nosso município de Iguatá, tá bom? Agora, é lógico que por ser uma propriedade particular, tá, não ia ter como, mas lá funcionava como se fosse uma cidade, não é? Lá tinha mercearia, lá tinha estrutura, tinha as casas, tinha as colônias, escola, clube, né? Clube é fantástico, até hoje, né? Tinha muita coisa, tudo, não é? Lógico que, por que depois os Vila Lorenzetti, quando vieram, acabaram meio que tirando? Porque no fundo, a propriedade é particular, né? Então ali acabou que perde-se um pouquinho dessa história, né? Nesse ponto. Mas é muito importante as lembranças, e por isso que os santalinenses guardam com tanto amor isso. Eu tenho falado isso, mas eu tenho certeza que todos vocês santalinenses vão concordar comigo, não é isso? Vamos para frente. Pode passar isso aqui.
Olha lá. Eu acho legal também a gente falar. Bom, já falamos então da nossa cidade, o início dela, o Atá, então, na verdade. Então, assim, vamos sempre corrigir, tá, gente? Então, eu conto com vocês para a gente colocar na cabeça da moçada que o Atá vai fazer 100 anos por conta da emancipação político-administrativa. E a data é 16 de janeiro. Ok? Beleza? Esse é o nosso Brasão. um dos nossos símbolos. Esse é a bandeira. A bandeira de Quatá, então, ela tem esse formato, lembrando a bandeira da França. Você sabia que essa bandeira foi escolhida num concurso lá nos anos 60? Concurso mesmo escolar. A Fátima Duarte, que é viva ainda, mora em Paraguaçu, filha do seu Duarte. Como é que é o nome dele? Carlos Duarte, filha do seu Carlos Duarte. E foi ela que elaborou. Lógico que ela pegou as cores da bandeira francesa, né, e colocou o brasão da nossa cidade. Certo? Então essa é a nossa bandeira. Todo mundo conhece, vale a pena sempre exaltá-la, né? Pode passar. E esse é o brasão. No livro Quatá Resgatando Memórias, eu vou explicando a história do brasão para que vocês também entendam um pouquinho. Reparem que se a gente fosse fazer esse brasão hoje, qual seria a plantinha que estaria aqui? Café. Cana. Cana não, café. Não, Cana de açúcar. mas agora seria Né? cana. Aí vocês vão falar, mas então por que aqui? Porque aqui nós tínhamos o que na época? Café e algodão. Detalhe! Algodão empatado sempre teve bastante, mas será que era tanto assim? Era mais café nós, não é? Mas tinha muito algodão. Aí nós vamos chegar num outro ponto. Vamos voltar um pouquinho. Quando o Quatá se desmembrou de Conceição de Monte Alegre, o Quatá tinha um terreno muito maior do que é hoje. Área de terra, muito maior do que é hoje. O Quatá equivalia aos municípios de Quatá, João Ramalho e Rancharia. Ok? Rancharia e João Ramalho são filhos de Quatá. Vocês sabiam disso? Rancharia é filha de Quatá. No sentido de, foi daqui que se desmembrou para se tornar um município. Então, agora, Rancharia sempre foi muito forte no algodão. Certo? Então, quando esse brasão foi feito, lá nos anos 1920, 26, então ele tinha esse significado. Tá? Agora, em 1935, aliás, Rancharia, aí sim, Rancharia, daqui 2 dias, junto com a gente, na comarca, eles vão comemorar, tanto a comarca também, mas eles comemoram 90 anos de emancipação política, que foi quando eles desmembraram de Quatá. Ok? E Quatá sentiu um baque enorme, tá? Mas isso aí é uma outra história, tá bem? E aí, aqui, o brasão, ele tem alguns significados. Em latim, fidei et labore signo. É sinal de fé e trabalho. Esse é o lema do nosso município aqui, tá bom? Café e o algodão. Aqui, no brasão, no centro, havia um costume de colocar sempre nos brasões antigamente, colocar esse torre, né? É castelo. É para representar o que? O município, não é? Aqui é o nosso lugar, não é? Quando a gente volta lá no regime feudal, não tinha, a gente vê muito em filme isso, não é? Não tinha o castelo e as pessoas moravam ali naquele lugar ali, e havia todo um círculo em volta para proteção e tal. Então era mais ou menos isso. Então essa imagem é por conta disso.
Aí nós temos aqui a questão da religiosidade, da fé, a questão da agricultura, pecuária e as leis, né? Que a gente obedece às leis, coisa e tal. O macaco. Aquela coisa toda. Já a gente chega no macaco, né? Calma que o macaquinho não pode faltar. E aqui o archote. Você sabe que isso aqui chama archote, né? A tocha. O nome é archote. Quando a gente fala em archote, a gente lembra sabedoria, luz. A gente sai das trevas e a gente surge com a luz, correto? Então, esse é o significado do archote, que eu acho que vai dar sequência. Vamos ver uma coisa, vai para o próximo slide. Mas vamos, volta um pouco. O macaquinho. Todo mundo lá do macaquinho. O macaquinho é muito simpático. Ó, então, esse é mais ou menos o significado. No livro eu discrimino bastante como que é a ideia dessa representação. Porque isso aqui, gente, representa, no fundo, a nossa alma, o nosso surgimento. Tá bem? Outro ponto que muito se fala é a história do macaquinho. Mas vamos esquecer o macaquinho, vamos pensar Quatá. Eu sempre tive uma doideira de curiosidade para te falar, mas Quatá. Aí vinha essa história, não é? Porque o macaquinho bugiu, falava Quatá. Puta merda, um dia, gente, eu fui no zoológico em Bauru e tinha um macaquinho bugio lá. Eu fiquei olhando o macaquinho. Eu olhava o macaquinho. O macaquinho só fazia os. A única coisa que ele não falava era Quatá. Aí eu falei, mas que caramba de macaquinho é esse que não fala Quatá? Né? Aí eu fiquei pensando assim, mas pera lá, então tem alguma coisa errada nessa história. Aí quando eu fiz o livro, eu fiquei pensando, eu tenho que tentar, eu não sei se eu descobri, mas eu falei, eu tenho que tentar descobrir o porquê desse nome. Porque, vamos lá, né, gente? Da onde que surge esse troço? Quatá. Não é um nome estranho? Vamos lá. A gente gosta demais daqui, mas pensa bem. Quatá não é um nome comum, não é? Então eu falei, mas caramba, e aí? Do que significa Quatá? Vamos pensar. Aí eu fui estudar, eu descobri o seguinte, uma coisa interessante. Quatá vem da língua tupi, quer dizer, língua indígena, certo? Cuatá, na verdade é com K-W-A-T-A. Quatá. Tudo bem. Ou Coatá, ou Cuatá, com C-U mesmo, com C-O. Aí eu fiquei pensando, e aí? Aí eu descobri que Cuatá, ou Coatá, é o nome desse simpático macaquinho, que é o macaco aranha. Só que esse macaco aranha, gente, detalhe, alguém já viu esse tal desse macaquinho rabudinho passando por aí? Você já viu? Esse macaquinho aqui não tem aqui na nossa região. Nunca teve aqui na Mata Atlântica, porque nós aqui, na região toda, no estado de São Paulo inteiro, nós somos Mata Atlântica, certo? Esse macaquinho aqui é da Amazônia. Pois é, aí que me intrigou. Mas pera lá, que raio é esse? O bugio aqui não fala Quatá. O único macaquinho que tinha aqui era o bugio, né? O bugio não falava Quatá. Eu falei, mas e agora? Como é que é isso? A tese que eu formulei é a seguinte: língua indígena tupi. Lá na Amazonas, eu acredito que esse danadinho aqui fala alguma coisa igual Quatá. Esse simpático primata, esse aqui diz que fala Quatá. Como os indígenas não tinham língua escrita, né? Era só verbal, não é de duvidar que, como esse bichinho falava Quatá, os indígenas chamavam os símios, né, que seriam os macacos, de Quatá.
Qualquer macaco, gente. Qualquer macaco. Provavelmente a minha tese é essa. Quando os colonizadores chegaram aqui e viram aquele monte de bugio, macaquinho bugio, ele não falava nada de Quatá, mas os índios o chamavam de Quatá. Entenderam? Então foi por essa razão que Quatá recebeu esse nome. Quatá é um nome indígena, portanto. Tá bom? Isso é legal de saber, né? Porque o nome de Quatá, apesar de não é, eu não acho errado essa história. Porque eu achava muito lenda essa história do macaquinho Quatá, né? Pô, depois que eu fui no zoológico, eu achei pior ainda, né? Porque eu não via esse macaco falar Quatá. Eu falei, mas pô, alguma coisa errada. Mas essa história aí eu acho que eu consegui chegar nessa hipótese, que eu acho que é a mais plausível. É a correta? Não temos certeza, mas é provável. Tá bom? Até porque eu achei um jornal de 1935, ou seja, muito mais perto do início do Quatá do que hoje, né? E já falava essa historinha do macaquinho Quatá. Tá? Então eu presumo que seja bem provável que seja isso. Tá bom? Beleza? Gostaram do Quatá? Ah, macaquinho é show. Vai. Eu nunca vi um macaco falar Quatá, não. Aqui nós temos a nossa entrada, pórtico de entrada lindo, que um dia eu achei alguém que tirou uma foto de Jesus com 2 passarinhos. Foi a coisa mais linda do mundo. Ao mesmo tempo, quem tirou essa foto, show, né? Mas coisa linda. E Quatá é conhecida como a flor da Alta Sorocabana. Você pode passar por outra? Esse senhor aqui, que é meu tio, por sinal, Gilberto Floreter, mora em Florianópolis. Ele é o autor do slogan Quatá, flor da Alta Sorocabana. Tá? Muita gente também nem sabe disso. Aliás, eu também descobri não faz muito tempo. Mas o que aconteceu? Quando ele morava aqui, nos anos 60, lá por volta de 1964, ele começou a escrever um jornalzinho. Nós temos aqui em Quatá, por exemplo, hoje em dia, 2 jornalzinhos, né, que eu pelo menos que eu me lembro, o Acontece, né, do Eliso, e o Quataense News do Rubinho, não é? Então, ele na época escrevia um jornalzinho aqui em Quatá, nesse mesmo molde, que chamava O Archote. Vocês lembram lá do que nós falamos agora do brasão? Não tinha o archote? Tá? Então, o archote é aquela tocha, né? Que é a luz, né? Que representa essa situação. Então, esse meu tio, quando ele editava o jornal O Archote, ele criou essa questão aí que Quatá seria, ele colocou no jornal, a flor da Alta Sorocabana. Vamos destrinchar um pouquinho isso? Todo mundo sabe, a Alta Sorocabana está ligado com o que seria? Todo mundo sabe? Por que Alta Sorocabana? Olha, mais uma importância da ferrovia. A ferrovia nossa aqui é a ferrovia Sorocabana, certo? Sai lá de Sorocaba e vai até Itácio, correto? Aí nós temos a Baixa Sorocabana, a Média Sorocabana e a Alta Sorocabana. Se a memória não me falha, a Alta Sorocabana é a partir mais ou menos de Ourinhos, é tudo considerado Alta Sorocabana. Então, na época, era muito habitual falar que nós morávamos na região da Alta Sorocabana. Então, Alta Sorocabana, por essa razão. Flor, por que flor? Eu acho que tem 2 significados. Um é porque nessa época, nos anos 60, nós tivemos um prefeito, que era o seu Bidi, alguns vão lembrar, que ele gostava muito de praças. E nas praças, flores. Então Quatá sempre foi muito florido. Espero que não é que volte, tá, gente? E a coisa mais linda do mundo é quando você pega uma cidade colorida. É lindo. Mas aí também nós como população também temos que colaborar, né? Não estragar, não pegar mudinha. Gente, senão também não adianta.
Não, ó, deixa eu falar para vocês uma coisa importante. Eu fiz uma viagem para o sul, para Serras Gaúchas, em Gramado, uma vez, um senhor falou uma coisa para mim, que aquilo para mim e para minha esposa. Eu achei que foi tão legal, porque ele falou assim: gente, você é você pega uma mudinha e leva para casa. Vocês já imaginaram 1 milhão de turistas lá? Se cada um resolve pegar uma mudinha, o que acontece? Não é? Então, a gente realmente tem que pensar nisso. E a coisa bonita é para ver, não é? A gente fala para a criança assim, ó, só para olhar, hein? Né? Ó. Né? Assim? Então, é por aí. Mas é muito legal. E tomara que Quatá fique de novamente essa flor. E Quatá também, acho que o nome flor tem a ver também com Flor de café. beleza, claridade. Quatá tem uma característica. Quando a gente compara aí, se vocês pararem para pensar, a nossa região quase toda aqui, Assis, aqui, Cândido Mota, Palmital, depois Iepê, aqui pro lado do sul, tudo terra roxa, certo? Quem já teve a oportunidade de ir para essas cidades, vocês já perceberam, Maracaí, vocês já perceberam como essas cidades parecem sujas? E não é que elas são sujas, é que a terra roxa dá essa característica. Choveu, vira um lamaçal, né? Depois seca, bate um vento, vem aquela, né? Então assim, é complicado. E Quatá não. Quatá sempre foi meio, entre aspas, limpa. Reparem isso. Vocês saem, pode ir, dá uma olhada, assim, começa a observar. Vocês vão ver isso. É muito interessante. Tá bom? Em Ourinho as vacas são tudo rosa. Como? Em Ourinho, os gados são tudo rosa. Os gados? É, por causa da terra. Não é branquinho. Eles não são branquinhos, é verdade. Fica meio colorido, né? É, tudo meio rosa. É, mas é verdade. Mas olha, isso também é uma realidade, né? Então por isso que Quatá foi considerada a flor da Alta Sorocabana. Ah, um detalhe, mas aí tá, ele colocou no jornal, mas e aí? Daí que o prefeito da época e todos os que o seguiram usaram esse slogan como da cidade. Então absorveram, né? O poder público absorveu isso. Então passou a ser Quatá, a flor da Alta Sorocabana. Pode passar. E agora nós começamos a nossa sessãozinha de fotos para relembrar um pouquinho do nosso passado. Alguém chuta ou sabe onde que é essa foto? Praça da Fonte. Vocês conseguem enxergar aí? Tudo bem? Conseguem enxergar? Na Praça da Fonte. Lá, aquela casinha da esquina lá, ó. Dá para perceber? Porque vocês estão meio longe, né? Não sei se é a claridade. Mas ó, vamos fazer o seguinte. Eu sou o fotógrafo. Pensa comigo. Estou com a minha máquina na mão. Aonde que eu estou posicionado para tirar essa foto? Na prefeitura. Um pouco depois. Vamos pensar ali na esquina do Marcelinho Veterinário. Um pouquinho mais aqui para a esquina mesmo. Começo da Praça da Fonte. Opa, eu na frente não vai aparecer, né? Tá vendo? Tá parecendo que é bem... Agora vamos. Legal, ó, vamos pensar o seguinte: a partir de hoje, toda vez que a gente for ver uma foto, vamos tentar degustar ela. O que é? Olhar ela, sentir e buscar o que significa isso. Reparem aqui, nós estamos aqui na Praça da Fonte. Essa foto, mais ou menos, é 1935. Tá bom? Bom, Já tinha acabado. reparem uma coisa: fonte. Cadê a fonte? Nessa época ainda não tinha. Tá bom? Mas tinha um coreto. Olha que bonitinho. Só que esse coreto aqui, ele é de madeira, começou a apodrecer, depois acabaram tirando. Mas devia ter mantido, né, gente? Um coreto tão bonito, né? Porque é tudo trabalhadinho, bem legal. É uma pena, mas vamos passar isso aí, passar uma régua, né? Agora vamos pensar aqui nos prédios do fundo.
Vocês sabem o que é esse prédio aqui? Onde é a princesinha? Hoje é a Ótica Princesa, ali Relojoaria Princesa. Aqui no canto de cá, o edifício Getúlio Vargas. Cinema. Aqui, esse prédio é muito legal. Esse prédio até hoje guarda as mesmas características. É onde é a InfoWorld, o cristal agora. Vocês reparem lá que até é igual ao desenho. Aqui é onde é a minha casa. Aqui, nessa esquina aqui, é onde eu moro hoje, né? Foi por algum tempo do seu Abraham Ali, que eu acho que foi ele que fez a casa. Aliás, a minha casa, eu estou estudando a minha casa. Parece que ela tem quase 100 anos. Olha que legal. Olha que legal. E eles destroem tudo, né? Ali onde que é a Caixa Econômica Federal. Ali foi uma judiação, mas eu não gosto. Essas coisas eu prefiro nem falar, porque a gente sente até um pouco de aperto, né? Mas paciência. Aí, fazer o que, né? Cada um que é dono do seu nariz faz o que quer, né? Certo? Mas essa foto aqui representa muito bem isso. Olha, aqui mais ou menos, gente, aqui fica na praça, ficaria mais ou menos a parquinho, e aqui mais ou menos hoje fica aquela casinha do Papai Noel, né? Chalézinho, tá bom? E por falar de edifício Getúlio Vargas, olha o edifício Getúlio Vargas aqui. Esse também é igual ainda. Esse está muito parecido, né? Mudou um pouquinho, mas continua bem parecido. Salvo um detalhe. Alguém me fala qual que é o detalhe? Alguém consegue perceber um detalhe que não tem mais hoje em dia? Sede social do Quatá Futebol Clube. Os que eu acho que não tem mais mesmo não. Mas não é isso não. Aqui as janelas aqui são iguais. Em cima é igual, embaixo mudou. Aqui, ó. O que é isso daí? Tiraram um. O prédio original tinha uma espécie de um terceiro andar. Mas naquele outro dá para ver melhor. Dizem que lá tinha jogatina. Jogatina de quê? Barato. Baralho e tal. Até que um dia acho que alguém lá ficou muito empolgado, pegou fogo esse troço. Aí depois acabaram que eles simplesmente tiraram o negócio. Mas é sério mesmo. Lá diz que lá tinha umas maracutaias, uns joguinhos do Balacobaco. Eu não sei, eu não vivi nessa época, não sei. Era tipo um tigrinho. Mas olha, o edifício Getúlio Vargas, ele é muito interessante a gente saber, porque no fundo, assim como a igreja matriz de Quatá, tem alguns pontos em Quatá que são referência, né? E eu acho que o edifício Getúlio Vargas é um deles. Mas não tem como a prefeitura. Meu tio não conhecia. Embaixo aí, essa fachada aí, a fachada aí, era um clube, chamava Catê. Aqui embaixo. Nossa, eu também sou quatarense. Aqui chamava Catê e aqui era jogatina mesmo. Eu sempre jogava também. Então aqui era um clube. Era um clube que não tinha Deus assim. Aqui era um clube. Isso Esse aqui era um clube. Isso que você está falando é verdade. Eu tenho tio meu, agora não tenho mais para comprovar, quem sabe, mas quando tem alguma cópia. Mas aqui, ó, sede, depois para mas não era não. Era o único grupo que tinha que matar, chamava Cateta, e era aqui. Eu não lembro do nome Cateta, mas assim. Isso. Já que você é historiador, vou ver. Quatá Futebol Clube, na verdade, por isso é que está aqui, ó, a sede social, porque os bailes carnavalescos, antes do Clube Saci, eram feitos aqui. Isso que você falou é verdade. Não é? Então, esse prédio é um prédio muito importante para nós. Não é? De fato, se tombasse, seria ideal. Mas é complicado, né? Tomara que ninguém invente e fique engolindo. Já mantendo ele. Ele é a Caixa Econômica. Chorei até quando eu vi aquela cabeça. Olha aqui, olha lá, ó. Olha lá, ó. Depois tiraram isso aqui, tá? Vamos pra frente.
Pode passar. A igreja, né? A igreja matriz de Quatá, ela é imponente, né, gente? Ela ficou meio no alto. Detalhe: vocês sabiam que a igreja, porque essa igreja foi construída, essa igreja, essa estrutura, mais ou menos foi terminada em 1945. Vocês sabiam que a igreja era de madeira? A igreja antes, muita gente não sabe. Eu nunca vi porque foi depois, né? Mas foi antes. A igreja de Quatá, no mesmo lugar, ela era uma igreja de madeira pequenininha. Você sabe como é que ela foi construída, essa aqui? Eles foram construindo as laterais, depois foi colocando, até que quando ficou pronta, aí eles por dentro tiraram. Vocês entenderam? É muito interessante isso, tá? Mas vamos continuar. Segue. Olha lá, e outra, aí na época do Padre Oswaldir, ele fazia essas luzinhas, tá tão bonito, né? Vamos lá. Bom relembrar, né? Agora essa aqui. Alguém sabe o que tem isso? Eu sei. Vamos lá. Fala! Nessa ali, quando era a coisa de madeira, em 1961, eu fui batizado na capela. Aqui tinha um vento de água. Então, no meu registro, está colando assim na aguinha de Quatá, mas não sou bem. Mas olha, isso aqui, mas o que você também está falando interessante. Eu também nunca pensei. Vamos conversar, vamos bater uma conversa. Aí de lá para cá, eles vieram fazendo uma frente para cá, até que se não for uma frente para cá, por causa dessa água aí, meu tio, até eu tentei conversar com a minha prima, para tentar recuperar essas fotos e trazer para você mesmo. Eu fui dessa, e eu da segunda uma coisa ali, uma casinha de madeira. Depois nasceu em 1948, depois uma presa a minha avó, vou falar que era o anel, o carniça que você viu, a racharia, o Jorge Berroche, A igreja do Quatá, quem não sabe, a praça da igreja do Quatá teve essa. E essas são as únicas fotos que eu consegui achar, tá? Detalhe. Vocês veem como que foto ela é importante, né? Tá? E colocar no vídeo mais ainda, né? Sabe por quê? Um outro historiador falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante. Se eu tenho uma foto e guardo para mim, o máximo que vai ver é uma meia dúzia de pessoas, que é da minha família, correto? Se eu coloco num livro, eu pelo menos proporciono um monte de gente, correto? Então, por isso que eu fiz tanta questão de no livro para trás da Caminhão colocar muita foto. Pra vocês terem uma ideia, no volume 1 a gente vai ter lá mais ou menos umas 500 fotos. Tá? Então foi um negócio assim, que é justamente porque a foto traz essa visualização. Eu, se não fosse pela foto, eu nunca saberia, pela minha idade, quando eu nasci, que existiu na frente da igreja um espelho d'água. Não era um lago, tá, gente? Era um negocinho. Eu acredito que muitos pingaiados devem ter caído naquele. E aí, a gente resolveu tirar antes que alguém se machucasse. Mas é só uma suposição, tá bom? Mas é muito legal saber que existiu, tá bom? Seguindo. Olha outra foto legal de Quatá. Você sabe que avenida que é essa? A Rua Barbosa. Olha aqui. Terra. Essa foto é de 1951, uma procissão da Igreja Católica. Olha, todo mundo de terninho, legal, né, gente? Diferente, né? Muito bacana. E olha os postes, né? Hoje de LED, né? Antigamente era lamparina, né? Lá de Chicago. Verdade? Outra foto legal. Essa foto aqui foi tirada de cima da igreja. Tá? Repare na caixa d'água, ali da Sabesp, tá? Olha que legal. Pode passar para outra? Aqui já é em cima da caixa d'água, focando para a esquerda. Aqui é lá
a cerealista do Sugimoto. Lembra? Que inclusive né, caiu e agora está fazendo uma galeria lá. Né? Ó, repare aqui, ó, dá para ver o finalzinho, que é a pontinha do Getúlio Vargas. Né? Certo? Passa para a outra. A outra também em cima da caixa d'água, mas do lado direito, né? Pegando a igreja. Reparem que a praça da igreja é toda crua, né, gente? Ó, tinha uma árvore aqui, nada, ó, bem ainda toda crua. Casa de madeira. Aqui, eu estou na dúvida agora, mas eu acho que aqui foi a serraria do... Não, o pessoal acha do Talon. Marcenaria do Talon. Isso. E eu acho que antes um pouco eu já ouvi falar alguma coisa que tinha sido talvez o seu Juvenal Neves. Para cima. Hoje em dia aqui é aquela esquina Casa do Nazir. Aqui e aqui é a casa do Silvio Valeriano Cardoso. Né? Beleza? Aqui, eu gosto também, gente. Eu gosto muito da gente, quando a gente pega uma foto, a gente tentar ver, principalmente foto antiga, fazer uma comparação com foto nova, para a gente tentar ir vendo a evolução. Vocês sabem que aqui é o prédio da prefeitura, correto? Tá? Aqui, em 1926, na emancipação, aqui, mais ou menos em 1940, aqui em 1980, vocês lembram dessa frente? Aqui muita gente vai lembrar, eu especialmente lembro muito dessa frente, né? Desse mapa do estado de São Paulo, aqui em Ados no Eixo, era muito legal, né? E depois a frente mais nova, que hoje em dia eu nem sei como é que vai ficar, né? Com a nova reforma, tá? Acho até que, na minha concepção, estão fazendo meio besteira nesse, mas né? Aí não é um problema meu. Mas manter a mesma estrutura é complicado, porque essa estrutura aqui está muito antiga, né? Diz que está cheio de problema. Então, não sei, se é viajar, que é para fazer um negócio novo, né? Agora, essas coisas muito novas sempre mudam, né? Olha a diferença, né? De evolução. Agora, nós também não podemos ficar parados no tempo, né? A gente tem que evoluir, né? Isso faz parte da vida nossa. Mas fica sempre aquela dúvida: será que não deveria ter mantido alguma coisa? Não é? A casa da Caixa é um exemplo. Era a casa do professor Dr. Renato Monfort, né? Era uma casa que ela tinha um visual arquitetônico bonito, né? Era bonita. Poderia ter mantido, mesmo fazendo, por exemplo, no caso, um banco, poderia ter mantido a estrutura, né? Mas, Era bonita aquela casa. de fato, é complicado. Pode passar? Aí nós temos outras fotos. Olha a foto da estação antiga, depois mais recente, né? Pode passar. Aqui, olha a Clarinda lá, a Casa Enxoval, né? Na esquina, ó, o posto, antigamente era o posto S, né? E, cara, essa esquina aqui. Aí eu tirei uma foto mais recente para mostrar a diferença, tá vendo? Legal a gente fazer essas comparações de evolução, né? Porque as coisas mudam. Pode passar na próxima. Olha a outra aqui, ó, a torre da igreja, tá vendo? Ó, pegando aqui, ó, o edifício Getúlio Vargas, ó, Cine Palazzi, né? Quem não se lembra, né? Aí aqui, vamos para a próxima. Essa então, eu vi essa foto. Gente, eu levei um tempão para descobrir de onde que ela era. Olha de onde que ela era. Pensa na igreja, como é que chama? Desculpa, Assembleia de Deus. Lá na esquina do cemitério. Não é o cemitério aqui, né? Tá? A Clube Saci aqui, beleza? Olha essa foto aqui. É ali. Exatamente ali. Olha isso. Tinha nada. Não é? Olha que interessante. Essa foto aqui eu levei um tempão para descobrir. Vamos para a próxima. Aqui a famosa Casa Coimbra, que por sinal é bem antiga, viu? Casa Coimbra, acho que do século 1938, se não me engano. E aqui mais recente. Aqui é a esquina onde é a InfoWorld mesmo, ó. Repare, ó, aqui dá para ver direito, ó. É que já foi reformado aqui. Mas a hora que vocês passarem lá, vocês dão uma reparada como que ainda em cima guarda as mesmas características. Tá? Certo? Pode passar.
E essa aqui é do lado de cima de casa, ali onde a casa do seu Toma. Lembra dele? Sabe do que eu estou falando? Subindo a Clarinda. Subindo a Clarinda, a Clarinda mais ou menos aqui, ó. A casa dela aqui, ó. Né? Aqui é a atual, né? Vamos lá. A caixa d'água, a igreja. Agora a igreja eu acho interessante mostrar essa aqui, ó. Essa aqui, mais ou menos 1945, quando acabou de construir. Reparem, ó. Sino, ainda não tem. Relógio, ainda não tem. Tá? Então vocês veem, eu acho que mesmo que traz ainda, muitos deles não tinham ainda, tá? Então vocês veem como que as coisas vão evoluindo, né? Vamos para frente. E aqui, com a tarde da Memórias, pode seguir. Ó. Obrigado. Gente, ó, prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer muito grande ter podido trocar uma informação com vocês, trazer alguma coisa para vocês. Assunto, se quiser, tem para Dedéu, e assim cada um leva a outro. Mas os causos, a gente tem de sempre deixar aquele gostinho de quero mais, né? Então, fica para um outro momento, a gente poder falar mais coisas sobre Guatá. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu estou aqui à disposição, caso vocês queiram fazer algum comentário, pergunta, indagação, dúvida. Se eu souber... Mostra o professor. Oi? Mostra o professor. Obrigado. Com a reguinha na mão, filho. Até porque se começasse a dar trabalho, eu ia... Né? Ó, né? O cinema, ó, gente, questão do cinema, eu não posso dizer porque é uma questão empresarial, né? Então, eu acho que se não tem é porque provavelmente não tenha interesses, né? Mas assim, o que acontece? Cinema não foi só aqui em Guatá, no Brasil inteiro, não é? Vocês reparem que hoje, cinema a gente só tem praticamente em shopping, não é isso? É difícil você ver, assim, nem em São Paulo, você não vê mais na rua aquele cinema, né? É porque mudou a cultura da sociedade, vai mudando, né? Então, com o passar do tempo, isso acaba acontecendo mesmo, naturalmente. Então, eu acho que é por conta disso. Nem teria mais estrutura hoje. Alguém aqui vai muito ao cinema? A gente acabou nem tendo mais o costume de ir, não é isso? A gente assiste tudo pela internet. Eu já fui muito em cinema. Exato, eu também. Mas se a gente vai hoje, se tivesse um cinema, vamos ser honestos, a gente iria uma vez ou outra, mas não sempre. Gostoso. Antes não, né? Antes era um evento social. Não é verdade? Essa é a diferença. Tá? Mais alguma pergunta? E de vez em quando eles levam nós, mas é tudo filme de criança. Aproveitem. É que hoje em O dia, professor com a vem todo internet, dia aqui. a pessoa não precisa mais pagar. A pessoa não precisa mais sair do conforto de casa. Ó, gente, vocês estão tão liberados. Adorei os meus alunos Então essas coisas e vão alunas, sumindo mesmo. né? Em especial as alunas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho. A gente se sente muito feliz com isso. E eu gosto, acima de tudo, de... isso é uma forma da gente também transmitir, né, aquilo que a gente sabe, que não é grande coisa, mas alguma coisa a gente foi aprendendo também ao longo do tempo. E muita coisa não é que a gente aprendeu ou não aprendeu, mas a gente vivenciou. E isso é o mais importante. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigada,